Reunião ordinária da Câmara Municipal de Itacarambi. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presentes e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook. Sejam bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido para juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Autorizo o novo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, telespectadores que nos assistem. Vereador Alberto. Presente. Vereador Buguinha. Dimas. Presente. Euci. Presente. João Paulo presente. Zé de Horácio. Juvenal. Presente. Luísa. Presente. Rebeca. Vereador Heré. Presente. Vereador Tim. Presente. Havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião. Convido os nobres vereadores para assinar a relação de presença. Ata reunião ordinária número 12, 2026. Aos 15 de junho de 2026, realizou a 12ª reunião ordinária, da qual lavrou-se a ata em cumprimento do regimento interno. Presidente Buguinha, seguindo a oração do Pai Nosso, seguida autorizou o secretário da mesa, João Paulo, a realizar a chamada dos presentes, constatando: Alberto, Buguinha, Euci, João Paulo, Zé de Horácio, Juvenal, Rebeca, Wellington Fernandes, Wellington Augusto, vereadores ausentes, Dimas e Luísa. Os mesmos ficou a ausência, tendo a falta abonada. Verificando o quórum regimental, declarou aberta a reunião. Ata da reunião ordinária número 10, do dia 25/5. Ata aprovada na unanimidade. Leitura da ata da reunião ordinária número 11, do dia 1º/6, ata aprovada na unanimidade. O presidente iniciou as pautas do dia, convidando o senhor Tiago Vieira, tenente da Polícia Militar, para fazer uso da tribuna e falar sobre as ações da segurança pública relacionadas às comunidades rurais do município. O secretário iniciou com a apresentação das seguintes matérias: projeto de lei complementar número 1 de 8/6/2026, onde revoga dispositivo da lei complementar número 2 de 9/12/2019, onde dispõe sobre a taxa de expediente da outras providências. Projeto de autoria do prefeito Paulo Azevedo. Projeto de lei número 6 de 12/6/2026, onde institui a política municipal de educação integral e tempo integral no âmbito da rede pública de ensino, estabelece diretrizes para sua implementação, gestão, monitoramento, avaliação e da outras providências. Projeto de autoria do prefeito Paulo Azevedo. Requerimento número 13/2026, onde requer que seja encaminhado expediente, excelentíssimo senhor prefeito, diligências urgentes visando a regularização da documentação da segurança e saúde ocupacional dos servidores públicos municipais, solicitando informações acerca de atualização do laudo das condições ambientais de trabalho LTCAT, da revisão do PFIS, PPP e da realização das avaliações e medições dos riscos ocupacionais de servidores públicos municipais, de autoria do vereador João Paulo, requerimento 14, onde vem requerer também que seja encaminhado expediente à Secretaria de Educação, solicitando informações detalhadas acerca do impacto financeiro e da previsão para a implementação do reajuste salarial de 1,39 destinado aos profissionais da educação. De autoria dos vereadores Luísa, Alberto e Euci. Requerimento número 15, comparecimento do senhor Edinaldo Lopes Alexandre, gerente de transporte fluvial Colibre, para comparecer à reunião ordinária da Câmara, realizar-se 22 de junho de 2026. Requerimento 16, comparecimento de Leonardo Caetano Moura e Laura Tainá Moura, gerentes de transporte fluvial Moura, para comparecer à reunião 22 de junho de 2026. Devido à importância da matéria, requerimentos colocados em votação, número 15 e 16, aprovado na unanimidade. Indicação 92, onde indicou a necessidade de realização das seguintes obras na Praça das Palmeiras:
local onde realizada a tradicional feirinha municipal, construção de um palco fixo, uma estrutura em laje com escada, 3 banheiros masculinos, 3 femininos fraldados. Indicação de autoria do vereador João Paulo. Indicação 93, indica o Poder Executivo a necessidade de adoção de medidas necessárias para a troca de iluminação do campo de futebol Comunidade Fabião 2, bem como instalação de alambrado em seu entorno. Indicação 94, onde indica necessidade de substituição de lâmpadas de LED na Comunidade Fabião 2. Indicação 95, necessidade de realizar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica à Rua Augusto Ângelo, na Comunidade Fabião 2. Indicações de autoria do vereador Elci. Secretário fez a leitura do ofício 52, de 15/6/2026, onde o assunto é a regularização de vantagens funcionais e atualização dos direitos de servidores municipais, do gabinete do prefeito Paulo Azevedo. O presidente convidou os novos vereadores, população geral e demais setores responsáveis para a audiência pública sobre o andamento das providências administrativas, técnicas e operacionais relacionadas à implantação e regularização de serviços de abastecimento de água e fornecimento de energia no bairro Bandeirantes. Realizasse no dia 1º/7, na Câmara Municipal. Não havendo mais nada a tratar, lavrou a ata, após ir aprovada, ser assinada pelo plenário, 15 de junho de 2026. Ata em discussão. Ata aprovada. Quero convidar a vereadora Luísa para compor a mesa aqui hoje como vice-presidente. Vamos agora para a leitura do expediente do dia. Para apresentação, projeto de lei número 7/2026. Projeto de lei número 7, onde encaminha para análise e deliberação dessa casa minuto do projeto de lei que visa instituir o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, SIMASE, para a execução de medidas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade do nosso município. A proposta desse projeto atende à recomendação do Ministério Público, observando a necessidade de formalizar as práticas de atendimento socioeducativo que já são uma realidade em nossa cidade. Atualmente, os serviços são prestados, mas carecem de uma lei municipal específica que lhe dê o devido respaldo de segurança jurídica. Portanto, a aprovação dessa lei é fundamental para consolidar e fortalecer uma política pública já em andamento, garantindo continuidade, adequação, normas vigentes e que de suma importância para os adolescentes atendidos e para os profissionais envolvidos. Informa, ademais, que a análise jurídica prévia do projeto concluiu que sua redação está em plena conformidade com a legislação federal, notadamente o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. 22 de junho, atenciosamente, Paulo Azevedo. Projeto 07 apresentado, onde encaminharemos para as comissões que dispõem sobre o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, SIMASE, a modalidade de medida socioeducativa em meio aberto de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade destinado a adolescente que pratique ato
infracional no município de Itacarambi e das outras providências. Pelo prosseguimento, secretário. Indicação número 91, apresentado dia 1º/6. Na outra pasta de votação. Tirei. Indicação número 96. Indicação número 96. Aonde indica ao excelentíssimo senhor prefeito que sejam adotadas as providências necessárias para garantir o fornecimento regular de EPIs, equipamentos de proteção individual, aos serviços municipais que exercem atividades com exposição a resíduos, materiais contaminados e demais agentes que possam oferecer riscos à saúde e à integridade física. A presente indicação contempla especialmente os garis, serviçais, auxiliares civis gerais, coletores de lixo e demais servidores que mantenham contato direto com resíduos sólidos, materiais de limpeza, esgoto, poeira, produtos químicos ou qualquer outro agente potencialmente prejudicial à saúde. Justificativo: fornecimento adequado dos EPIs é essencial para a proteção da saúde e da segurança dos servidores públicos, reduzindo os riscos de acidentes de trabalho, contaminações e doenças ocupacionais. Entre os equipamentos necessários destacam-se luvas, botas, máscaras, óculos de proteção, uniformes apropriados e outros itens compatíveis com as atividades desempenhadas. Dessa forma, é dever da administração municipal assegurar condições dignas e seguras de trabalho a todos os servidores que exercem funções expostas a risco, garantindo disponibilização e a reposição periódica dos equipamentos de proteção necessários. 10 de junho de 2026, uma indicação da minha autoria, aonde eu sei dos riscos, como funcionário da saúde, desses funcionários e servidores estarem aí ingerindo e inspirando para o organismo esses materiais orgânicos, químicos ou qualquer outras modalidades, se não tiver a proteção de EPIs adequados. Então solicito aí empenho máximo do Executivo para que forneça para esses garis, serviçais, auxiliares civis gerais, coletores de lixo e demais servidores que mantêm contato direto com os resíduos, para que eles estejam protegidos, evitando assim várias doenças, várias sequelas, várias advertências aí, depois de ter realizado o seu serviço. Prosseguimento, secretário. São 97 de 2026, onde indica, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, que sejam retirados das cotas disponibilizadas aos médicos os exames de rotinas obrigatórios para gestantes, garantindo sua realização de forma imediata e sem limitação de cotas. A presente indicação tem como objetivo assegurar maior agilidade e eficiência no atendimento às gestantes do município. Os exames de rotina do pré-natal são obrigatórios e essenciais para o acompanhamento da saúde da mãe e do bebê, permitindo a identificação precoce de possíveis complicações durante a gestação. Atualmente, a inclusão desses exames nas cotas disponibilizadas aos médicos pode ocasionar atrasos na sua realização, prejudicando o acompanhamento adequado das gestantes, considerando o pré-natal deve conter de forma contínua e dentro dos prazos estabelecidos pelos protocolos de saúde, e fundamental que tais exames sejam disponibilizados sem restrições de cotas. Dessa forma, a presente indicação visa garantir que todas as gestantes tenham acesso rápido e adequado aos exames necessários, contribuindo para uma gestação mais segura e para a redução de risco à saúde materna e infantil. 11 de junho, vereador João Paulo Campos de Sá. Outra indicação da minha autoria também, onde a cota do município está atrasando um pouco os exames obrigatórios aí das gestantes e demais exames obrigatórios. Então, já até conversei com alguns coordenadores, alguns responsáveis, para que retire da cota esses exames de gestantes. Porque esses exames de gestantes o município é obrigado a fornecer. E às vezes, quando a gestante vai lá abrir o cartão, na primeira consulta, ela é impedida de fazer os exames por falta de cota, né? Tem umas cotas aí, máximas limitadas aos médicos, e solicito aí para que seja retirada esses limites de cotas para assegurar às gestantes a realização desses exames obrigatórios.
Indicação 98, onde indica ao excelentíssimo prefeito, por meio da Secretaria de Saúde, que seja realizada a retirada de limitação de cotas para solicitação de exames laboratoriais pelos médicos da rede municipal. A indicação tem por objetivo garantir maior eficiência e qualidade no atendimento prestado à população. Atualmente, os médicos possuem um limite de cotas para a solicitação de exames, o que muitas vezes impede a realização dos exames necessários para a correta investigação e diagnóstico dos pacientes. Em diversas situações, o profissional de saúde esgota sua cota antes do final do mês, ficando impossibilidade de solicitar exames essenciais para dar continuidade ao atendimento e definir a conduta médica adequada. Essa limitação compromete o diagnóstico precoce de doenças e pode ocasionar atraso no tratamento dos pacientes. Dessa forma, é fundamental que os médicos tenham autonomia para solicitar os exames que julgarem necessários, de acordo com a avaliação clínica de cada paciente, garantindo um atendimento mais eficiente, humanizado e resolutivo. Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo e à Secretaria de Saúde que estudem a viabilidade de retirada de limitação de cotas para exames laboratoriais, visando assegurar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e um atendimento de maior qualidade à população. Essa indicação também da minha autoria, onde convivo e sou cobrado da população, quanto da população, quanto dos médicos, que às vezes chega no dia 10, dia 12 do mês e já não tem cota nenhuma mais para solicitar diversos exames, ficando limitado o médico de realizar o seu diagnóstico. É difícil o médico realizar um diagnóstico só olhando para o paciente sem realizar os exames. Então solicito aí o empenho também dos colegas da Secretaria de Saúde para que estudem, né? A gente entende aí, a despesa é altíssima, a gente sabe que o SUS não aguenta, não suporta, não dá conta de arcar com todos os exames, mas algumas coisas são inviáveis para que a gente dê e forneça para a população um atendimento adequado. E limitando esses exames, como eu disse, todos os dias, todas as horas, eu recebo cobrança, e eu acredito que vocês também recebem como representantes desses exames que não tem mais. Você chega lá e, infelizmente, a cota é finalizada e liberada somente para o mês seguinte, né? Então, às vezes demora aí 10 dias, 15 dias, para que o paciente consiga fazer um simples exame de sangue, para que ele tenha um diagnóstico seguro, preciso, que é a conduta que o médico, quem define a conduta dele, é ele mesmo, né? Então, está praticamente a Secretaria de Saúde definindo a conduta que o médico tem que fazer, sem exames, sem discernimento, sem direcionamento, que são os exames aí básicos. A gente pode tentar aí limitar pelo menos alguns exames básicos, como eu falei, gestantes, riscos cirúrgicos. Às vezes as cirurgias são adiadas, canceladas, às vezes porque não tem cota para fazer os exames. Então, vamos aí empenhar para que cancelem essas cotas para os médicos. Parte, presidente. Com a palavra, o vereador Heré. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de cumprimentar os pares aqui dessa Câmara. Gostaria de cumprimentar também quem nos assiste pela rede Facebook. Mas eu gostaria de externalizar a minha opinião sobre esse assunto. Inicialmente, viu, João, dizer que eu sou a favor. Porém, João, eu gostaria de te lembrar uma questão aqui que eu acho muito fundamental. Esse desmonte ali do laboratório de exames, inclusive, foi, durante a gestão passada, houve esse desmonte, foi cancelado os exames lá. E assim, João, eu gostaria de te lembrar que você esteve também como adjunto da pasta de saúde do nosso município, né? E você teve a oportunidade de fazer alguma coisa para acabar com essas cotas, né? Você esteve lá, você poderia ter olhado com mais atenção para isso e você não fez. Então, assim, eu acho que trazer isso agora, nessa altura do campeonato, por mais que seja a indicação seja de fazer do senhor, e eu respeito muito isso, é por isso que eu voto a favor dela, já externalizo isso, mas a gente precisa também lembrar do que foi lá atrás, porque senão a gente cria o problema e depois a gente vem aqui na Câmara e traz uma indicação nos colocando como a solução de um problema que a gente poderia ter resolvido porque a gente se encontrava na gestão naquela época. Então,
Então, eu gostaria de fazer, né, essa observação. Entendo que esse foi um dos erros que houve na nossa saúde, foi desmontar, né, o nosso laboratório de análises clínicas. Era um laboratório que, bem ou mal, ele dava conta de atender, sim, as nossas demandas do nosso município. Ele precisava do quê? De investimento. Sabe, presidente, o que acontece hoje? Hoje a gente tem uma gama de profissionais no nosso laboratório, técnicos que estão lá, que são capacitados para poder fazer análise clínica, só estão meramente como colhedores de sangue. Olha para você ver. Eles colhem o sangue e mandam para o laboratório. Um biomédico, eu acho que deve ter em torno de 3 biomédicos hoje efetivos no nosso município. Então, viu, João Paulo, cabe lembrar, eu tenho o máximo respeito por você, é uma das pessoas um dos vereadores que eu mais gosto nessa Câmara, mas eu acho que cabe muito observar isso para você, porque senão fica parecendo que essa Câmara, né, ela traz a solução mágica, sim, a gente precisa entender por que foi desmontado também. Né? Eu lembro a época que o secretário, à época, ele falava isso, que o próprio pessoal da consultoria falava para ele que não era viável isso, né? Que ele não poderia manter aquilo porque aquilo não era viável. Então a gente precisa entender, né, o porquê que não era viável, para aí a gente ir para uma discussão e entender também o que a gente pode fazer enquanto vereador, ou seja, nas emendas impositivas dentro do que a gente pode, ou através de uma emenda impositiva de um deputado para reestruturar aquele laboratório. É isso que precisa, porque só indicação não vai resolver, não. Com a palavra o secretário João Paulo, onde ele foi citado logo após o vereador Juvenal. Senhor vereador Heré, eu fico entristecido desse direcionamento da sua palavra a mim. Infelizmente, o senhor usou de má fé de novo. A palavra, como ofendeu vários colegas aqui dessa casa, agora está tentando me ofender. Infelizmente, eu não vou usar da mesma arma com Vossa Excelência, porque não preciso disso. Graças a Deus, fui o 4º vereador mais bem votado dessa cidade e fiz muito. Fiz muito e vou fazer cada dia mais. Agora o senhor falar que eu tive na secretaria adjunta e não fiz nada, me ofende. Desculpe a direta, mas não aceito essa posição sua de forma nenhuma. Tranquilamente aqui falando, com toda garra e perseverança que eu sempre tive na saúde, eu tentei fazer minha parte. Agora, se os outros não fizeram, infelizmente, não pude fazer mais além. Agora, como representante aqui da Câmara, que eu não era vereador no mandato passado, a gente pode tentar uma força maior e uma solicitação maior. Né? Às vezes, se o senhor quiser sobressair em cima das indagações querendo desmoralizar os outros, fica ruim para o senhor. Te dou um conselho, não faça isso que é ruim para o senhor. Assim, respeito sua opinião, mas não concordo de forma nenhuma com essa indireta em cima da minha pessoa, porque todos conhecem minha luta, você mesmo falou, todos conhecem a minha batalha, querendo mudar, querendo melhorar cada dia, principalmente a saúde do nosso município. Não tenho nada contra o senhor, jamais, mas faça a sua parte e deixa eu fazer a minha. Não intrometa nas minhas indicações, nas minhas atitudes, porque a gente pode entrar num transtorno pior aí na frente aí. Tá bom? Com a palavra, logo após o voto, Seré, vou seguir a ordem cronológica aqui. Vereador Juvenal, Bertão, logo após o retorno para o senhor. Seu presidente, boa noite, seu presidente, vereadores, público presente no plenário Zé Carlos Nascimento, a todos que nos assistem pela rede social. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês por nos prestigiar. Ô, senhor presidente, como gosta de viver passado, né? A prefeita Nívia não é mais prefeita, gente. Quem ganhou, se entrou, se vire. A responsabilidade é quem é o prefeito. Quem vive de passado é museu, senhor presidente. O povo de Itacarambi quer ver o presente. É o presente e o futuro. Vamos parar aqui de politicagem, de passado. Nívia não é prefeita mais não. Agora a responsabilidade é de quem ganhou e assumir, senhor presidente. Então, parabéns, João Paulo. O senhor está trabalhando para o povo de Itacarambi. O senhor está mostrando que você quer o bem do povo de Itacarambi. Enquanto pessoas querem defender, falar mal do passado, sabe? Eu acho isso uma falta de vergonha. Por quê? Nós temos que olhar o presente, senhor presidente. Para de ficar... Nívia não é mais prefeita, não. E Nívia foi uma ótima prefeita, trabalhou dignamente, não deixou o bloco cirúrgico interrompido, que não faz mais uma cirurgia nesse hospital, uma irresponsabilidade do tamanho do mundo.
Nívia deixou, através do deputado estadual Arlen Santiago, vai deixar uma obra com recurso de Arlen, que buscou lá no estádio, juntamente com o presidente Buguinha, dessa UBS maravilhoso, só vai construir a UBS, porque a ex-prefeita Nívia deixou dinheiro em conta, como também a creche lá da Avenida, da Avenida Coronel Almeida. Agora, parece que o prefeito, que é um prefeito que parece que só vai inaugurar obra dos outros. Não tem, me caça uma obra até 1 ano e meio dessa administração, presidente. Não tem. Vai inaugurar obra, só vai inaugurar obra da prefeita Nívia. Os carros que estão aí, tudo é da prefeita, tudo, não vi nada. João Paulo, é muito fácil xingar quem está no poder, depois que ganha, que viu como é que é a responsabilidade, né? Agora está aí. Assume a responsabilidade e para de falar dos outros e vai trabalhar, que é o melhor. Obrigado, senhor presidente. Abre o vereador Alberto. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e aos espectadores que nos assistem pelo Facebook. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero aqui parabenizar ao vereador João Paulo pelas indicações e dizer, João Paulo, que a atual administração ganhou a eleição dizendo que ia melhorar tudo. Então, se estava errado, o que ele tinha que fazer? Era consertar. E até hoje não consertou nada, só piorou. Eu digo isso porque fui procurado por uma senhora, aonde o esposo dela estava com uma doença, estava doente, e foi fazer os exames lá, o médico pediu os exames, não tinha mais a corda, tinha fechado para a UBS ali do centro. E então ela teria que pagar R$550 de exames. Ela me procurou, eu falei, não, isso está errado. Eu fui atrás e realmente não tinha. Mas aí eu fui e procurei outras UBS, através de uma pessoa lá de dentro, e conseguiu a cota no bairro Nossa Senhora de Fátima. Então, desses R$550, a mulher só pagou só os 50. O que aconteceu? Fez os exames, tal, a médica já ficou meio desconfiada. Aí o moço, depois de todos os exames, pediu outros exames e ele estava com CA. E aí ele veio a óbito. Agora você imagina uma situação dessa. Recentemente, nessa semana passada aqui, eu ia chegando ali no laboratório, uma criança estava suspeita de apendicite, estava em observação lá no hospital, estava lá em observação, suspeita de apendicite. A mãe teve que pagar R$50 para fazer o exame de sangue, inclusive eu ajudei. Então é por isso que eu falo, se o prefeito ganhou a eleição falando que tinha algo que estava errado, e aí ele continua então no erro, dizendo que ia consertar, está errado, isso não pode. Então nós temos que pensar no atual. Nós temos que pensar também no futuro. Agora o passado, esquece. Já passou. Então quem é o prefeito agora? É o Paulo Azevedo, que é o prefeito. Então isso aí cabe a ele e os seus secretariados consertar o que tiver errado. E nós aqui na Câmara apontar os erros. E se o senhor está apontando os erros, o senhor está certo, o senhor está de parabéns. Porque nós somos eleitos para legislar e fiscalizar e dar voz ao povo. Muito obrigado, presidente, pela parte. Vou dar 2 minutos, vereador Heré, Presidente. logo após o Tim e a vereadora Luiz. Presidente, é muito rápido, eu acho que não vai nem precisar dos 2 minutos. É engraçado ver, né, falando que o passado passou, mas quando é para apontar coisa boa, o nego lembra do passado, né? É muito engraçado essa casa, a hipocrisia, né, de não querer lembrar do passado das coisas ruins. Né? Eu acho que isso é uma falta de maturidade muito grande. Eu fiz um apontamento e vou continuar fazendo os apontamentos que eu acho devido, presidente, e não tem problema também, né, de algum colega vir para o debate comigo e fazer os apontamentos que acha que tem que ser feito. Não tem problema, né, é democrático, estamos num colegiado, e é por isso que eu dou a minha opinião. Em momento algum, né, eu falei ou externalizei contra, viu, João Paulo? Eu acho que você colocou aí que eu te ofendi, não te ofendi de maneira nenhuma, só estou dizendo que esse problema ele foi criado lá atrás, e tiveram a oportunidade de resolver isso, né, e não resolveram esse problema. Você, mais do que qualquer outra pessoa, está lá nos postos de saúde, está no posto de saúde, está atendendo como enfermeiro, e você sabe que isso é uma dificuldade que foi criada e está aí. Agora,
Como é que você reestrutura uma coisa que está lá parada há mais de 4 anos? Como é que reestrutura? Tem mais de 4 anos que aquilo está parado. Para fazer um exame, Alberto, sabe o que tem que fazer? Vai lá, um técnico, um biomédico só colhe o sangue e manda para o laboratório. Só isso que faz. Sendo que tinha uma estrutura montada há anos. Né? Há anos, das gestões que vinham há anos aí, já deixaram aquilo estruturado e foi desestruturado, foi passado para uma empresa terceirizada. Conclua, vereador. E quem sofre é o povo que está lá na ponta. É isso. Né? Não adianta eu me colocar como uma solução, sendo que eu tive a oportunidade de resolver lá atrás. É nesse sentido. Eu acho que a gente precisa parar de, assim, de querer lembrar de gestão passada do que foi bom e do que foi ruim. Ah, não, do que foi ruim não vamos lembrar, não. Precisa ser lembrado sim, presidente. Muito obrigado. A palavra, vereadora Luísa. Não, vereador Tim, logo após, vereadora Luísa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nosso colega. Boa noite a todo mundo que nos assiste pela rede Facebook. Todo mundo aqui na Casa do Povo. Gente, queria falar aqui, quando fala que Nívia deixou dinheiro em conta, mas quem deu aula de trabalho foi Paulo Azevedo. Quem vai inaugurar é Paulo Azevedo. Agora eu fiquei falando, deixou dinheiro, mas não fez. A quadra de serraria falou que deixaram dinheiro, mas não fizeram. Quem deu aula de trabalho, de serviço, foi Paulo Azevedo. Quem inaugurou foi Paulo Azevedo. A escola de serraria, a mesma coisinha. Quem deu aula de serviço foi Paulo Azevedo. Quem inaugurou foi ele. Agora não entendo, não. Ô, João, a sua indicação aí, assim, eu acho que esse tinha que vir lá atrás. Deu? Igual hoje, já está o problema que está aí. O que tem que fazer hoje? É atrás dos deputados, atrás das emendas dos deputados, para a gente estar dando uma amenizada nesse problema aí das cotas de exame, entendeu? É a única coisa que hoje nós, vereador, pode estar fazendo é ir atrás do deputado. O deputado Marcelo Freire também colocou aí aqui na Secretaria de Saúde aí, mais de R$1.300.000 para exames, entendeu? Então, estamos aí, correndo atrás, os vereadores são 11, cada um fosse atrás, buscasse um pouquinho, já acho que amenizava bastante o problema. É só isso, presidente. Muito obrigado. A palavra, vereadora Luísa. Boa noite, senhoras e senhores. Parabenizo o enfermeiro João Paulo pela indicação. Vejo as dificuldades de médicos e enfermeiros no dia a dia. Essa cota, na realidade, ela tem que ser aumentada, porque é pouco. Pelo número de pessoas que tem em cada equipe, os exames que são marcados dia a dia, infelizmente, acaba antes de... Chega dia 15, a cota já acabou, e é só o mês que vem. Né? Então, assim, tem que aumentar a cota, que infelizmente essa cota não dá. Né? É uma indicação. Parabéns, João Paulo. Muito obrigado pela parte. Pessoal, é uma discussão muito importante, essa discussão que se refere à questão dos exames ofertados para o nosso município. Quando João Paulo entra com essa indicação, eu vejo ela com bons olhos. Em que sentido? Quando foi criado isso na época da gestão ainda do secretário Rafael, a visão que ele teve em relação a isso, uma que se informatizou o sistema. A pessoa já vai lá, já sai com a data do exame específico para ele fazer o exame. Antigamente não tinha isso. O médico passava e você ia lá, pegava uma fila. O número de ofertas de exames ofertados para a população praticamente se triplicou. Antigamente aqui eu acho que fazia hemograma, eu acho que fazia o básico. O básico. Hoje o número de oferta dos exames aumentou. A gente sabe que tem um laboratório pronto, a gente sabe disso, mas a gente tem que colocar os pontos positivos e os pontos negativos. Eu acho que teve mais pontos positivos no sentido do número de ofertas do que negativo. Mas quando traz a estrutura do hospital, eu acho que deveria ter uma visão em relação de aproveitar mais a estrutura que nós temos. Mas que para o paciente ficou muito mais viável o número de ofertas, eu mesmo fiz a cirurgia. O médico pediu uma bateria de exame. Se eu fosse no laboratório particular, eu ia gastar quase 2.000. O sistema hoje oferece tudo. Só que, quando o João Paulo traz a cota ainda, eu também concordo, a cota está baixa. Se a gente for pegar o orçamento de 2024, da época da gestão da Nívia, e o orçamento de agora, o orçamento nosso aumentou significativamente. Então, acredito que a secretária tem que sentar junto com o prefeito
e junto com a sua equipe técnica e ver o que se pode ser melhorado nessas cotas, João Paulo. Eu acho muito importante isso, justamente nessas questões de marcação de cirurgias, nas questões de mais urgente, Luísa. Porque o médico, como é que se diz? A doença não espera. Mas que eu vejo essa questão das ofertas dos exames melhorou significativamente. Eu acho que tem tudo para sentar com as equipes, com as 6 unidades aí que tem que oferece para o nosso povo, justamente para facilitar o processo de trabalho do nosso município. Eu tenho essa visão, acredito que possa se sentar e melhorar. Vou passar para o vereador Dimas Juvenal e passo logo após para você. Com a palavra, vereador Dimas Brasileiro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, às vezes a gente vê os debates, mas, na realidade, umas conclusões que não chega na realidade. Eu tenho falado, vereadores, que para mim, falar mal de alguém, eu tenho que fazer, Elton Augusto, melhor. Sabemos que a saúde de Itacarambi, ela é um caso. Porque eu digo, prefeito nenhum consegue atender 100% a demanda da necessidade do nosso povo. Não só, senhor presidente, Itacarambi, mas do Brasil. Sabemos que é crítico. Agora, eu falo que tem que ser mais ampliado um pouco a saúde de Itacarambi, tem. Por quê? O orçamento de Itacarambi, do município, a tendência é crescer. É mais recurso, é mais ampliamento que tem que fazer, mais investimento na saúde pública de Itacarambi. Por quê? É primordial, vereador Elci, a saúde, viu, vereador Juvenal? Em primeiro lugar, saúde. Então, os gestores, eles têm que preocupar, sim, com a saúde pública. O vereador Juvenal disse nesse momento sobre o bloco cirúrgico, que é o mais primordial, vereador Juvenal, que era para estar funcionando o bloco cirúrgico, porque pequenas cirurgias já era para ser atendido aqui em Itacarambi, e que foi uma grande dificuldade que a ex-prefeita Nívia enfrentou para legalizar, para chegar à conclusão aonde chegou, senhor presidente, com a GRS, para que funcionasse o bloco cirúrgico. E que, graças a Deus, o bloco cirúrgico funcionou até 2024, tanto de dezembro de 2024. E parabenizo o vereador João Paulo por a sua indicação, pelo seu compromisso, pela cobrança que o senhor tem sido cobrado pelo nosso povo. Porque eu digo novamente, repito, a demanda de Itacarambi, a cada vez mais ela vai crescendo. E a cada vez, a cada gestor, senhor presidente, tem sim que ampliar, investir na saúde pública. Por quê? Porque o orçamento de Itacarambi, o orçamento que repassa dos 15 a 25% da saúde pública, a tendência é crescer, vereador Juvenal. Por quê? Por quê? Porque de 111 milhões
de 126 milhões, nós sabemos que o repasse de 25% a cada ano, esse aumenta, não se diminui. Então, tem recurso sim para atender a demanda do possível ao nosso povo de Itacarambi, sim. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Juvenal, 1 minuto. Senhor presidente, eu acho engraçado o governo, na festa que teve, festa bonita que teve no aniversário da cidade, um cidadão lá subiu, empolgou, não sei o que aconteceu, falou que a população, que os deputados verdadeiros deles é aquele que estava no palanque, que não precisava de outros deputados. Você sabe disso que foi falado lá. Agora está falando que os vereadores de oposição têm que buscar recurso, tudo. O prefeito da Itacarambi não gosta, não. Se ele gostasse de recurso de vereador de vereador de oposição, ele não fez o que ele fez com o Alberto, seu presidente. O homem arruma uma emenda, não pode falar o nome do deputado que arrumou, não pode falar o nome do vereador que colocou, fala que foi o Estado, que não foi o deputado, mas não gosta, não. Então, senhor presidente, para falar mal da gestão anterior, faça primeiro bonito no hospital, mas o que está acontecendo? Bloco cirúrgico interditado. Infelizmente interditou o bloco cirúrgico por falta de quê? Capacidade, senhor presidente. Está lá bloqueado, não faz uma cirurgia. Então, para falar dos outros, faça a sua parte primeiro. Uma coisa, senhor presidente, é estar fora do poder e falar da gestão que está. Carro de nível. Agora a responsabilidade montou nas costas e viram que não é brincadeira não, é para quem sabe. Infelizmente o prefeito Paulo tem que mudar, porque não está sabendo gerir a administração pública não. Está difícil. Outra coisa, a prefeita Nível chegou a 38% de investimento, senhor presidente, na saúde. A obrigação não é 15%, mas ela chegou a 38%, porque ela deixou de fazer uma obra para poder investir na saúde, por isso que o povo tinha tudo, e hoje não tem nada. Outra coisa, senhor presidente, a prefeita Nívia deixou nas contas, assim que ela, 1º de janeiro de 2025, o prefeito já entrou com 15 milhões nas contas. Quem foi o prefeito que teve isso na vida? Deixava tudo zerado, não é essa, presidente? A prefeita deixou. Se o prefeito não planejou, é problema dele. Se está aí a bagunça que está, vamos falar a verdade, entre aspas, né, todos os setores. Tem gente aí que trabalha bem, como por exemplo a Laércio trabalha bem, senhor presidente. Tem gente que trabalha bem, mas infelizmente é uma bagunça. A bagunça é tanto que quebra uma ambulância lá em outra cidade, deixa lá não sei quantos dias a ambulância, por falta de um... Queimou a peça lá, o cara de um cabeçote, uma ambulância nova. Olha a irresponsabilidade, ficou na cidade do Biscoito, Japão Vá, não sei quanto tempo. Pode rir, porque quem sofre, senhor presidente, é o cidadão que precisa da ambulância. Enquanto o nego está rindo, está o cidadão lá precisando de uma ambulância para pegar uma pessoa em Montes Claros e não tem. Por quê? A irresponsabilidade. Então, eu hoje, senhor presidente, para falar de uma gestão, eu tenho que fazer melhor do que o que estava. E já deu tempo, sim, 1 ano e meio, dá para mostrar muita coisa. Mas, infelizmente, e tem mais uma, senhor presidente, o orçamento municipal, a previsão da LDO, é 13 milhões a mais para o ano que vem. Vai passar de 126 milhões para 139. Agora vim falar que os vereadores buscar dinheiro, o dinheiro está no orçamento. Basta o prefeito fazer um bom planejamento que o dinheiro vai aparecer para o povo. Com certeza, senhor presidente. Muito obrigado. Pelo prosseguimento, secretário. Indicação 99 da vereadora Rebeca, onde indica, juntamente com a Secretaria Municipal competente, que seja realizada com urgência a limpeza geral e o serviço de capina em todas as ruas da comunidade Fabião 2. Indicação 99 da vereadora Rebeca. Indicação número 100, de autoria do vereador Alberto Lopes, onde indica a necessidade de instalação de um quebra-mola, redutor de velocidade na rua Dona Jovem de Delino, esquina com a Avenida Frutal deste município. Deseja fazer uso da palavra, vereador? Tem 1 minuto. Senhor presidente, essa indicação desse quebra-mola, eu até nem gosto muito de indicar quebra-mola, mas ali eu vejo uma necessidade ali naquela Avenida Frutal, porque já aconteceu comigo também, e muitas reclamações, e um dia aconteceu comigo. Eu ia descendo ali na Avenida Frutal e saiu um motoqueiro ali da rua do Jovem de Delino, e do jeito que ele saiu, ele entrou. Então ali, se tivesse um quebra-mola ali, para poder a pessoa ir dar uma paradinha,
Você entendeu? Porque do jeito que o cara saiu, ele entrou quase, viu? Então, é por isso que eu estou entrando com essa indicação. Foi até um ex-vereador que me pediu também, porque ele passa por ali também sempre. Então, eu estou entrando com essa indicação e espero contar com o apoio dos nobres colegas na aprovação. Muito obrigado pela parte. Indicação. Senhor presidente, só por um minuto, só aproveitando a palavra dele aqui. Um minuto, vereador. Mais um acidente de quem falava mal que eu ouvi aqui nessa casa. Alberto, no passado só vinha falando, fez o assalto, bloquetou a rua, mas não fez um quebra-mola. O feitiço virou contra o feiticeiro. Agora o feitiço virou para o lado do prefeito. Fez o assalto da Avenida Juca Nascimento, fez o assalto indo lá, na rua lá de Antônio Bola, como é que chama a rua lá? Rua Paraná. Até o fim, senhor presidente, não fez um quebra-mola, mas um acidente grave, na quinta-feira passada, aqui, por falta de sinalização, o rapaz teve um acidente, se o senhor ver que coisa perigosa. E o que aconteceu, senhor presidente? Disse que ia ter um moderno, disse que os quebra-mola que está aí, um disse que está torto para um lado, o outro está para o outro, disse que um está alto, mas eu não vi eles fazendo um, disse que ia trazer um engenheiro de trânsito para fazer quebra-molas modernos. Você sabe quem está quebrando? É a perna do povo, é a cabeça do povo que está quebrando, porque nem a questão construindo esse fez quebra-mola. Falava mal da prefeita anterior, que não fazia agora, parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, ficou para esse. Nem um quebra-mola. Onde eles pôs o assalto, não fez nada. Então, não fala dos outros, não. Primeiro faz sua parte para depois falar dos outros. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Elci. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, nossos colegas. Boa noite quem nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, eu não estou entendendo mais nessa casa, não. Agora há pouco o Juvenal falou que Paulo Azevedo não tinha feito nada. Agora já apareceu pavimentação, já apareceu asfalto. Não estou entendendo esse trem, não, presidente. Tem que rever isso aí, o que está acontecendo com isso. A memória está falhando. É só isso, senhor presidente. Presidente, a parte, presidente. Gente, pela ordem, eu acho que dentro da matéria, vamos falar dentro da matéria. Vou passar para o vereador, 1 minuto, Erela, vou dar prosseguimento. Presidente, é engraçado, né? Isso que você falou é a realidade. Não tinha obra e agora achou a obra. Eu estou achando que quem caiu e bateu a cabeça foi o vereador que esqueceu. Pelo prosseguimento, secretário. Senhor presidente, o tema não era saúde? Eu estava falando na saúde, eu não falei outra coisa. Você falou geral, amor. Você falou geral. Indicação 101, também do vereador Alberto Lopes, complementando. A indicação de instalação de quebra-mola, também na Avenida Frutal, próximo ao cemitério Parque da Harmonia. Fez a justificativa anteriormente. Mesma justificativa. Pelo prosseguimento. Indicação 102, de autoria do vereador Elci, onde propõe a medida de interesse público que determina a secretaria competente elaboração e execução do projeto para extensão de rede da iluminação pública Fabião 2, Zona Rural Tacarambi. Nas seguintes vias: Rua Gero Lima, Augusto Ângelo, Joaquim Ângelo da Silva, Vitor Brito e Rua Andresa. Vereador Elci. Fazer a justificativa, vereador? 1 minuto. Senhor presidente, essas indicações aí são muito pertinentes. Haja vista que essas ruas aí não têm iluminação na nossa comunidade, mas já foi iniciado o projeto aí, né? O CROCRI. Acho que o prefeito deve ter na CEMIG aí, para ver tanto de outros bairros aí também da nossa cidade. E esses bairros aí que o povo está esperando por muito tempo, senhor presidente. Anos atrás que vem esperando e agora chegou a hora, né, do prefeito trabalhar e mostrar ao povo essa iluminação aí. E Bela também, vamos fazer lá também, começar já as trocas das lâmpadas queimadas, as velhas, por umas LED novas, né? As mesmas da cidade aqui, que dão uma ampla grande para o município nosso aí. É mais uma obra também que seja lembrada aí, que o Juvenal falou que o prefeito não fez nada. Trocou também as metades das lâmpadas de LED aí, pela cidade aí. E logo em breve também vai trocar o resto, presidente. Pelo prosseguimento, secretário. Pelo prosseguimento, secretário. Já mudou a matéria. Projeto de resolução número 24. De autoria do vereador Elton Fernandes, onde concede o título de cidadão honorário tacarambense o Marcos Lucas Borges.
Fica concedido artigo 1º, título de cidadão honorário Tacarambi, Marcos Lucas. Segundo, título será entregue em sessão solene, a data ser previamente marcada. Essa resolução entra em vigor 19 de junho de 2026. Título de cidadão honorário, vereador Heré. Deseja fazer a justificativa? Gostaria sim, presidente. Em nome da família Borges, né, o Lucas é uma grande figura no nosso município. É uma figura que trabalha aí com nossa juventude na fanfarra. É um servidor público também do nosso município. Conheço o Lucas desde a minha infância, fui vizinho dele. E é uma pessoa que desempenha um trabalho muito importante no nosso município. É uma das pessoas que coloca, né, o nosso 7 de setembro aí para frente. Então esse título aí para ele, né, eu acho que é muito importante para a gente poder gratificar, né? Às vezes não é só o dinheiro que gratifica as pessoas, mas a honra de ser lembrado, né, de entender a importância que tem para o município. Isso também traz muita gratificação para as pessoas, né? Então gostaria de parabenizar Lucas, né, através de toda a sua família, né, e que desempenha também um papel, né, através da Associação Dona Lourdinha. Lucas é filho de finada Dona Lourdinha e finado seu Du. Então esse título aí é para ele e em nome da família dele também, que desempenha um papel na nossa sociedade há muito tempo aqui trabalhando as questões sociais, né, a mãe sempre na igreja, o pai também na igreja. Então é de suma importância a gente gratificar com essa honraria aí o nosso amigo Lucas. Muito obrigado, presidente. Prosseguimento. Projeto de resolução número 25, de autoria do vereador Boguinha, concede o título de cidadão honorário ao senhor Argemiro Ferreira de Souza. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Argemiro. Artigo 2º, a entrega do título será em sessão solene, data ser previamente marcada. Artigo 3º, essa resolução entra em vigor na data de publicação, 19 de junho de 2026. Vou ver. Só Argemiro foi um ex-funcionário aposentado da Prefeitura Municipal, onde contribuiu muito como secretário, como servidor, principalmente no setor de obras do município de Tacarambi. Então, fica aqui esse título de cidadão honorário, onde peço a votação de todos os vereadores e dizer para os senhores vereadores que talvez nós vamos fazer outra solenidade em outubro, mas já deixo entre mão que cada vereador, no máximo, entre com 3 indicações. Por quê? Aqui na Câmara Municipal nós temos 88 assentos. Então não adianta o vereador entrar com 10 indicações que não tem condição logística aqui na Câmara de entregar 10 indicações de cada vereador. Então vocês têm a autonomia de entrar quantos vocês entrar, mas no dia da solenidade nós vamos suprimir e fazer a entrega e no máximo de 3 para cada vereador para fazer uma forma justa e igualitária para todo mundo. Porque não adianta um entrar com 10, 20 e nós não ter espaço aqui suficiente para atender todo mundo. A última entrega que nós fizemos aqui foi para 25 homenageados. Deu mais de 200 pessoas aqui, teve pessoas que ficaram em pé. Então nós vamos fazer uma coisa dentro da realidade do plenário aqui da Câmara Municipal de Tacarambi. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de resolução 26, do vereador Alberto Lopes, onde concede título de cidadão honorário ao senhor Leandro Alves da Silva. Artigo 1º, concede título de cidadão honorário ao senhor Leandro, peso relevante, serviço prestado. Artigo 2º, a entrega do título será em data previamente marcada. Artigo 3º, entra em vigor sob publicação 19 de junho de 2026. Com a palavra o vereador Alberto, justificar a sua indicação, seu título de cidadão honorário. Senhor presidente, essa resolução, esse projeto de resolução, indicando o senhor Leandro, eu vejo que é uma indicação bem merecida. Leandro está aqui há muitos anos, trabalhando aqui frente ali da Polícia Civil. A Polícia Civil de Tacarambi, depois da morte de Siqueira, ficou um pouco o serviço até mesmo, vamos dizer assim, prejudicado, porque Siqueira ele estava presente em todos os momentos, sempre nas localidades.
E com a morte dele, o Leandro ficou aí praticamente só. Ele fazendo o seu trabalho e, mesmo assim, ele deu conta. E eu vejo que é mais do que justo essa indicação de cidadão honorário para o senhor Leandro. Muito obrigado pela paz, presidente. Para o vereador Tim. Você não já tinha feito na outra gestão? Ah, eu lembro, foi votado na Câmara. Então, só isso, presidente. Obrigado. Expediente do dia. Projeto de lei. Votação. Projeto de lei número 1/2026, apresentado dia 15/6, onde revoga dispositivos da lei complementar número 2 de 19 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a taxa de expediente e dá outras providências. Projeto apresentado na reunião anterior, em anexos. Os pareceres se encontram em anexos das comissões. Eu gostaria que a doutora Joyce pudesse explanar sobre o projeto, porque teve uma videoconferência, não foi, doutora? Com o Ministério Público em relação a esse projeto. Gostaria que a doutora Joyce pudesse explanar um pouco sobre essa alteração em relação à taxa de expediente do município de Itacarambi. Boa noite, presidente. Em seu nome, estendo os cumprimentos a todos os nobres edis que aqui estão e as pessoas que nos assistem pelo Facebook. Em dezembro de 2025, nós tivemos uma reunião com o Ministério Público a respeito dessas taxas, porque elas foram consideradas inconstitucionais, e a Câmara e a Prefeitura assinou um TAC com o Ministério Público, se propondo a retirá-las do ordenamento jurídico, sem precisar mover uma ação, né, de inconstitucionalidade contra essas taxas. E aí, devido ao recesso que os senhores têm, né, em janeiro, começou a contar o prazo a partir de fevereiro. E aí, basicamente, esse texto aí é só cumprimento do acordo que a gente fez com o Ministério Público lá em dezembro. Retira essas taxas, elas vão parar de ser cobradas, e que elas também já vinham, salvo engano, elas já não vinham sendo cobradas, já estava suspensa, que foi a informação que a Prefeitura tinha nos passado, mas agora retira de fato do ordenamento jurídico, não vai existir mais essa previsão. É apenas isso. Vamos para a votação. Como voto, vereador Alberto. Eu voto a favor, senhor presidente. O voto, vereador Dimas Brasileiro. Voto a favor, presidente. Vereador Elci. A favor, senhor presidente. Vereador João Paulo. A favor. Vereador Juvenal. Senhor presidente, aí ele está revogando a lei. Então eu vou falar para o senhor, se ela é inconstitucional, esse projeto aí tem que emendar ele. E quem pagou lá na inconstitucionalidade? Tem que ser devolvido o dinheiro, senhor presidente. Por que eu falo? Deixa eu falar para o senhor aqui. Se ela é inconstitucional, é igual agora, o senhor viu lá, o IOF, o PIS/COFINS, a CEMIG está cobrando PIS/COFINS de todo cidadão. O Supremo decidiu que ela é inconstitucional. O que tem que fazer agora? A gente procurar o direito para se devolver, porque PIS/COFINS, quem tem a obrigação de pagar é a União, não é o Estado, não é nós, cidadão do Estado. Aqui, esse projeto aqui, já que ele mostrou a inconstitucionalidade, quem pagou anterior, ele tem que sim, nós temos que olhar, tem que devolver para quem pagou que não precisava pagar, porque é inconstitucional. Aqui só está falando que ele revogou, que não vai pagar mais para frente, e quem pagou para trás? Não vai ter o direito de ser ressarcido? Se ela é inconstitucional, a lei é inconstitucional? Pelo menos nos prazos de 5 anos, quem pagou lá no prazo de 5 anos tem que ser devolvido. É a minha opinião, senhor presidente. Então, até então, eu vou votar contra, senhor presidente. Vereador, essa questão, as pessoas que se sentirem lesadas, acho que tem que judicializar. Isso aí já é uma questão de entendimento judicial. Acho que essas questões aí tem que judicializar a causa, porque aí esse precedente jurídico, quem tem que abrir é a própria justiça. Como vota a vereadora Luísa? Voto a favor, senhor presidente.
Como voto, vereador Heré. Presidente, precisa ficar muito claro que isso daí está consertando o erro, né? Então não tem como a gente votar contrário ao que vai consertar um erro. Sobre essa questão de cobrança, acredito eu que essa cobrança ela já vinha suspensa aí há muito tempo, inclusive. Né? Eu acho que depois do TAC, eu não sei se a doutora consegue confirmar isso para a gente, doutora, se o pessoal da prefeitura colocou qual foi a última data que foi cobrado essa taxa? Ou não souberam precisar a última cobrança? O que foi passado é que essa cobrança não vinha sendo feita. Desde quando, eu não sei. O TAC foi um acordo que fizemos. Poderia ter destrinchado em uma ação de inconstitucionalidade, só que a própria prefeitura já reconheceu que realmente não era nem sequer cobrado, apesar de existir. Então, a gente só está regularizando. O efeito é de agora em diante, ele não retroage. Porque ela não foi nem considerada inconstitucional. Porque para ser considerado inconstitucional tem que haver uma declaração de inconstitucionalidade. Nesse caso, a gente reconheceu e já retirou. E não foi a lei também não, são só artigos da lei. Sim. A lei continua em vigor normalmente. O TAC está datado de quando, doutora? A senhora sabe informar isso para a gente? Eu sei que a gente fez ele em dezembro. Agora a data foi por volta do dia... Dezembro passado? Do ano passado. 2025. Isso, foi dezembro de 2025, só que iríamos entrar em recesso dia 15 e voltaríamos 15 de fevereiro. Aí a gente comunicou, porque senão excederia o prazo, e aí começou a contar em 15 de fevereiro. E aí terminou em 15 de maio, só que a prefeitura ainda não tinha mandado o projeto. Eu entrei em contato com a doutora Andressa, aí nós agilizamos e estamos, né? Agora está na fase de suspensão. Quando chega o projeto na Câmara, aí suspende o TAC, que é ao término, só volta a contar a partir do término do processo legislativo. Compreendi. Por favor, presidente. Como voto, vereador Tim. A favor, senhor presidente. Projeto aprovado. Vereador Alberto, Dimas, Elci, João Paulo, Juvenal ao contrário, Luísa, Heré e Tim. Então, projeto aprovado. Oi. Não. Só foram 7 que votaram a favor. 7 votaram a favor e 1 contrário. Pelo prosseguimento, secretário. Requerimento número 13 de 2026, apresentado 15 de 6 de 2026, aonde solicita informações e providências acerca de atualização do LTCAT e PPP. Requerimento do vereador João Paulo, requerimento 13/2026. Como voto, vereador Alberto. A favor, senhor presidente. Vereador Dimas Brasileiro. A favor, presidente. Vereador Elci. A favor, senhor presidente. Vereador João Paulo, a todo requerimento. A favor. Vereador Juvenal. A favor. Vereadora Luísa. A favor, senhor presidente. Vereador Heré. A favor, presidente. Vereador Tim. A favor, presidente. Requerimento 03 aprovado. Pelo prosseguimento. Requerimento número 14, apresentado dia 15 do 6, aonde vem solicitar informações detalhadas acerca do impacto financeiro e da previsão de implementação do reajuste salarial de 1,39 destinados aos profissionais da educação do município. De autoria da vereadora Luísa, Alberto, vereador Elci. Como vota o vereador Alberto? Voto a favor, senhor presidente. Vereador Dimas Brasileiro. Voto a favor, presidente. Vereador Elci. A favor, senhor presidente. Vereador João Paulo. A favor. Vereadora Luísa. Não, vereador Juvenal. Senhor presidente, eu e a vereadora Luísa, a gente conversou por telefone com o senhor Ruslan, ficou até de sexta-feira passada, né, dele dar uma solução para esse problema, não deu ainda, mas assim, senhor presidente, eu vou votar a favor e queria falar para o senhor assim, aquela que eu estava falando aqui, senhor presidente, foi com relação lá da saúde, eu não falei que não fez nada, mas eu acredito numa coisa, 31 de dezembro de 2024,
Nível deixou 15 milhões em conta para 1º de janeiro de 2025. O prefeito já entrou com 15 milhões em conta. Então eu acredito o seguinte, já que eles querem que eu falo, o prefeito até agora, a única coisa que ele administrou do seu orçamento foi folha de pagamento. Ele administrou muito bem folha de pagamento, porque o resto não aconteceu nada. Eu acredito que o asfalto foi feito aí nas 2 ruas e a iluminação está nos 15 milhões que Nível deixou em conta para ele trabalhar. Então, é um prefeito que para mim não fez nada até agora, porque o dinheiro Nível deixou para ele fazer tudo aí. O voto, vereador. Vereadora Luísa, como vota? A favor, senhor presidente. Vereador Heré. A favor, presidente. Vereador Tim. Senhor presidente, se ficou dinheiro em caixa mesmo, eu falo aí, o prefeito vai executar, vai fazer as obras sim, entendeu? E meu voto é a favor, presidente. Requerimento 014 aprovado. Pelo prosseguimento, secretário. Indicações número 91, onde indica a colocação apresentado dia 1º/6. Indicação 91, 92, apresentado dia 15, 93, 94 e 95. Apresentados todos em reuniões anteriores. Gente, nós vamos votar as indicações em bloco 91, 92, 93, 94, 95. Dos vereadores João Paulo e do vereador Elci. Vereadores que forem a favor, permaneçam do jeito que estão. Vereadores que forem contrários, que se manifeste. Indicações 91 até a 95 aprovadas. Pelo prosseguimento, secretário. Tem a resposta do ofício aqui. Ofício 55 do Gabinete Prefeito ao senhor presidente da Câmara. Resposta ao requerimento número 11. Dirijo-me a Vossa Excelência e demais membros. Requerimento número 11, que solicita informações sobre a realização do concurso público. Informe que a administração está na fase de conclusão do projeto de lei, que versa sobre o certame. Contudo, como é de amplo conhecimento desse Poder Legislativo, o envio da proposta depende diretamente da conclusão da reforma previdenciária. Essa etapa é juridicamente dispensável para garantir a responsabilidade fiscal e sustentabilidade financeira do município antes da criação dos novos cargos efetivos. Assim que a referida reforma for concluída, o projeto do concurso será prontamente encaminhado para análise e deliberação dos novos vereadores. Aproveito a oportunidade para renovar, protege, estima e consideração diante do exposto. O município reafirma o compromisso de transparência e com fornecimento das informações solicitadas pelo Poder Legislativo, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Paulo Azevedo, Prefeito Municipal, 22 de junho de 2026. O ofício, a resposta do requerimento 011 vai encontrar na secretaria. Vereadores que desejam utilizá-las, só procurar a secretaria. A matéria de hoje acabou. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vou ser cordial aqui, vou passar para a vereadora Luísa, logo após o vereador Alberto, Juvenal. Vereador Tim? Vereador Tim. Ah, é, moço? Tem? Pera aí, tem LDO para votar. A LDO tem que votar hoje. Ah? Projeto de lei número... Cidade, não. Vamos votar. Gente, nós vamos votar a emenda primeiro do vereador Juvenal, que é a emenda 02/2026. Passar para o secretário, está lendo antes da votação da LDO. Emenda número 1 de 2026, em projeto de lei número 2 de 2026, de autoria do vereador Juvenal, onde submete a apreciação da Câmara a emenda modificativa número 1 de 2026, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2027 e da outras providências.
Artigo 1º, fica suprimido o artigo 2º fica suprimido o inciso 2º do artigo 39 do projeto de lei número 2 de 2026. Artigo 2º, permanecem inalterados os demais dispositivos do projeto de lei. 22 de junho, vereador Juvenal. Justificativa da emenda supressiva tem por objetivo excluir o inciso 2º do artigo 39 do projeto de lei número 2, por se tratar da matéria estranha ao conteúdo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O dispositivo autoriza retomando, especificando melhor, artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 39 do projeto de lei número 2 de 2026. Por se tratar de matéria estranha ao conteúdo próprio da lei de orçamentárias. O dispositivo autoriza a devolução de recursos financeiros pela Câmara ao Poder Executivo em qualquer mês do exercício financeiro. Contudo, tal previsão não decorre de exigências da Constituição Federal, nem da Lei Complementar 101 de 2000, que disciplina o conteúdo mínimo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, a devolução dos recursos financeiros pelo Poder Legislativo já encontra disciplina no regimento interno da Câmara, especialmente no artigo 50, inciso 11, que prevê a devolução do saldo financeiro ao final do exercício, preservando a autonomia administrativa e financeira do Poder Legislativo, evitando interpretações que possam ensejar devoluções antecipadas de DODES sem a devida regulamentação. Dessa forma, a supressão do dispositivo preserva a coerência do ordenamento jurídico municipal e evita a criação de precedente desnecessário e mantém a disciplina da matéria nos instrumentos normativos próprios sem qualquer prejuízo ao conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 22 de junho, vereador Juvenal. Passar para o vereador Juvenal, mas é uma emenda que de fato foi bem observada pelas comissões, pelo vereador, porque se cria um precedente que o próprio regimento da casa já prevê, porque não tem como você colocar uma situação mensalmente, sendo que a Câmara tem suas despesas mensalmente. Aquilo que de fato não for concluído dentro do mês, vai se fazendo esse acumulo até o final do ano, e se caso não tiver nenhuma despesa do legislativo, aí se de fato devolve o duodécimo da Câmara. Agora, criar-se um precedente desse na própria LDO, eu acho desnecessário e acaba querendo tirar a autonomia do Poder Legislativo nesse sentido, onde eu parabenizo o vereador Juvenal para que esse precedente não precisa e não há necessidade de ser criado no orçamento e principalmente na LDO do nosso município. Com a palavra o vereador Juvenal. Quero aqui agradecer ao presidente pelas palavras e o elogio, muito obrigado. A gente tem que observar tudo nessa, presidente. Senhor presidente, o artigo 50 do inciso 11 do regimento interno da Câmara Municipal já disciplina a devolução dos recursos financeiros não utilizados ao final de cada exercício. O parágrafo 2º do artigo 39 da LDO inova ao permitir a devolução de recursos durante o exercício financeiro, tratando de matéria que não integra o conteúdo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, previsto na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. É isso que eu observei, senhor presidente, porque tira a autonomia do presidente. Daí a pouco, eu pensei uma coisa, senhor presidente, se eu sou amigo do prefeito, e eu paguei todas as despesas, tudo, sobrou lá 100 mil. Sou eu prefeito, eu sou o presidente. Ô, moço, o que é que sobrou lá esse mês? Eu devolvo lá e deixo a Câmara enforcada? Então, senhor presidente, isso não pode acontecer. Por isso que eu peço aos colegas, né, que essa matéria passe, porque é de suma importância para a Casa Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Meu voto já é agora não, né? Não, Beleza. só foi para eu fazer a justificativa, mas bem colocado. Eu acho que eu sempre trabalhei na questão do
do Legislativo. Acho que o Legislativo ele tem que suprir todas as suas necessidades, estruturar, dar uma condição melhor, não só para o vereador, mas ter uma estrutura melhor no Legislativo. E se caso, de fato, ter essa sobra no final do ano, aí nós vamos ter uma conversa com o prefeito, se há necessidade de fazer obras, tem a discussão do Instituto de Prêmio, mas são várias situações que podem ser dialogadas a situação. Agora, se criar precedente mensalmente, eu acho que isso aí já é fora da realidade. Porque tem coisas que é prevista no planejamento anual, mas tem coisas que não é prevista. Queima uma luz amanhã, se não tiver a previsão, é uma coisa que você tem que criar esse programa para estar executando. E você trabalha com isso com a sobra que vai sobrar no mês. Mas bem colocado, vereador, vamos para a votação, que a emenda vai antes da votação da LDO. Como vota o vereador Alberto? Senhor presidente, eu voto a favor e parabenizo o vereador Juvenal, onde eu sempre falo que aqui nessa casa nós temos que olhar os projetos e com lupa, porque uma dessa aí que chegou aqui nessa LDO, você imagina quando a gente estava fazendo o planejamento para construir a Câmara e que tivesse que devolver todo mês, né, o dinheiro. Então a gente não tinha como, porque quando eu fui presidente, até o mês de maio eu consegui economizar aqui 150 mil, com mais 180 que tinha já empenhado, tinha licitado e empenhado, dava 330 mil. Se a gente fosse nessa aí, tinha devolvido tudo. Se tivesse essa aqui, então, parabéns, Juvenal, e meu voto é a favor. O voto do vereador Dimas Brasileiro. Senhor presidente, eu parabenizo o vereador Juvenal pela iniciativa. Tá de parabéns, vereador. Eu acho assim, que aí me parece que está tirando a prerrogativa da Casa Legislativa. É um desmerecimento à Casa. Desmerecimento os 11 vereadores dessa casa, vereador Juvenal, porque os repasses, eles são obrigatórios ser feito pelo Executivo. Em caso de despesas e que sobras, isso aí é planejamento da Casa Legislativa. Eu me lembro, senhor presidente, que quando em 2016, não, em 2012, vereadores, eu devolvi 54 mil reais. E a conversa era essa, completar 16 mil reais para comprar uma casa para a Câmara Legislativa. E foi repassado para o o presidente, meu amigo Walter, e que o ex-prefeito, na verdade, ele não deu nem satisfação para a Casa Legislativa. Então, mas que sim, mas que eu tinha que repassar porque era final de ano, então sobrou, e que esses 54 mil, senhor presidente, ele tinha que ser repassado da forma correta, o que ele comprasse ou que não comprasse o imóvel, tinha que ser feito. Mas repassar mensalmente, tirar o planejamento de gastos e despesas da Casa Legislativa, eu falo para o senhor, isso é até uma falta de consideração e de respeito à Casa do Poder Legislativo e aos 11 vereadores. E eu voto a favor, senhor presidente, e parabenizo pela iniciativa do vereador Juvenal. Vereador, eu sim como voto. A favor, senhor presidente. Vereador João Paulo. Senhor presidente, parabenizo o vereador Juvenal pela observação, pela intervenção de suma importância, a independência dos poderes, né? A independência dos poderes, e para que a gente siga com mais tranquilidade nos orçamentos, tanto do Executivo quanto
do Legislativo. Vota a favor. Parabéns, vereador Juvenal, aí pela emenda. Como voto, vereador, autor da emenda, Juvenal. Senhor presidente, eu queria agradecer ao senhor pela escolha do jurídico. Doutora Joyce, doutora Vanessa, profissionais competentes que na hora que a gente leva um tema para elas, a primeira coisa que elas fazem é reunir e estudar. E o senhor está de parabéns pela escolha das duas advogadas, que são pessoas realmente... O senhor está bem seguro, porque o senhor tem duas profissionais competentes, que estudam o caso, e o senhor pode ter certeza, elas não dão parecer se não realmente não estiver dentro da Constituição Federal. Foi o que eu enxerguei, porque tirava a autonomia do senhor, do presidente, nossa casa pobre ficava mais pobre ainda, a casa rica mais rica, porque o dinheiro nosso ia para lá mensal. Então, senhor presidente, eu vou votar a favor e parabenizo o senhor pela escolha de continuar com essas duas profissionais da nossa casa, que é a doutora Joyce e a doutora Vanessa. Muito obrigado, eu voto a favor. Obrigado, vereador. A doutora Joyce, a doutora Vanessa, de fato, tem assessorado juridicamente dentro das melhores possibilidades que vem oferecendo para nós, o Legislativo. Como vota o vereador Heré? Não, vereadora Luísa. Perdão, vereadora. Parabenizo o vereador Juvenal e meu voto é a favor, senhor presidente. Como voto o vereador Heré? Presidente, só para a gente informar, né, a população do que se trata, eu acho importante ler o artigo, né? Até agora a gente está falando de contra, de a favor, disso e daquilo, e a gente não leu, né? Qual é esse inciso dentro do artigo 39, né, que o vereador Juvenal cita aí, que vai ser suprimido. A Câmara Municipal, observando o seu planejamento, poderá promover a devolução de recursos financeiros para a Prefeitura Municipal em qualquer mês do exercício financeiro, desde que não fique inviabilizada a sua execução orçamentária e financeira. Então, assim, entendo, né, que isso aqui não precisa existir, né, não faz sentido existir, porque já tem, né, o nosso regimento que regulamenta isso, né, mas ela também não é uma coisa de morte também, né, presidente? Ela não está falando assim, eu vou tirar o dinheiro todos os meses que sobrar aí. Né? Eu acho que às vezes dramatiza demais uma coisa que não precisa. Está aqui, né, a depender do planejamento da Prefeitura e da Câmara Municipal, e se ela não inviabilizar a sua execução durante o mês. Né? Não tem segredo aqui. Né? Eu parabenizo também, né, o jurídico por fazer essa observação de que já é uma coisa que está ordenada lá dentro do nosso regimento, e a gente só vai seguir o que está dentro do regimento, não tem segredo para isso. Então, tocar, eu sou a favor da emenda, né, de que seja retirado, mas também não é uma coisa de morte, não, que tira a nossa honra aqui na Câmara, não. Muito pelo contrário, né? Eu acho que o diálogo ele vai ser saudável, né? Ele precisa ser saudável, e a gente precisa ter autonomia também, né? E não é à toa que as emendas elas são plausíveis e são de fazer do vereador, e elas estão sendo feitas, mas não é nada de morte, já que isso aqui não vai matar ninguém também, não. Muito obrigado, presidente. A favor. Como vota o vereador Tinho? A favor, presidente. Emenda 02, emenda 01 ao projeto 02 aprovado. Agora vamos para a votação da LDO. Oi. Não, já está acabando, já acabou a matéria, só a votação. Então vamos para a votação da LDO, onde dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2027 e das outras providências. Como vota o vereador Alberto? Voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Dimas Brasileiro? Voto a favor, senhor presidente. Vereador Elci? A favor, senhor presidente. Vereador João Paulo? A favor. Vereador Juvenal? Senhor presidente, a LDO 2627. Espero, senhor presidente, que aconteça coisas boas em nosso município em 2027. O direcionamento que nós estamos fazendo e votando hoje é um orçamento que vai passar a previsão de 126.697.000 de 2026 para 139 milhões em 2027. Então eu acredito que
vai aumentar em torno, senhor presidente, de 13 milhões de reais a mais desse ano de 2026 para 2027. E o que eu espero é, depois que chegar a LOA e o PPA, senhor presidente, que a gente direcione umas emendas impositivas para favorecer a população do Tacarambi. Porque dinheiro tem, a previsão é boa, né? 13 milhões a mais por ano que vem, de 126 milhões 697 mil para 139 milhões o ano que vem. Então, senhor presidente, eu acredito que coisas melhores vêm do que esse ano, porque principalmente na saúde, que eu acho que recurso vai ter. Eu vou votar a favor. Como vota a vereadora Luísa? Meu voto é a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Heré? A favor, presidente. Como vota o vereador Tim? A favor, presidente. Eu acho que muito importante a lei de diretriz orçamentária justamente para isso. De todos os assuntos que são discutidos aqui, precisa que a LDO seja aprovada e as previsões sejam previstas dentro da peça orçamentária que é a LOA. Então, a discussão que nós trouxemos aqui, que foi a indicação do vereador João Paulo, das cotas, 13 milhões. Acho que 13 milhões é um valor significativo, com as informações aqui da servidora Luísa, que é da saúde também. Esse valor das cotas, desde 2024, Tim, é o mesmo valor. Então não justifica, se o orçamento aumentou, acho que a previsão também das cotas tem que aumentar. Acho que aumentar aí 5, 6 mil nas cotas, João Paulo, acho que é relevante, onde a gente fala de saúde pública e principalmente os médicos eles trabalham com a prevenção. A doença você descobre fazendo o quê? Os exames. Então acho que é pertinente sim, e eu acho que é uma indicação que foi louvável para esse segmento. Então, LDO aprovada. Algum vereador? Vamos seguir a ordem cronológica aqui. Vereadora Luísa, vereador Alberto pediu, não foi? Vereador Alberto, vereador Juvenal e vereador Tim. Boa noite a todos. Como servidora pública, estou preocupada com a situação do Impreme. Atualmente, encontram-se 41 servidores contratados e 518 efetivos. Com a realização do concurso público, vai resolver o problema do Impreme, pois os contratados vão passar a contribuir e, nesse sentido, o concurso público é a solução. Aproveitando a oportunidade, falar referente à ambulância que eu encontrei em Japonvá. No dia 13 de junho, a ambulância quebrou no município de Japonvá. Ela estava indo para Montes Claros. No retorno de Montes Claros, ela quebrou em Japonvá. E deixaram a ambulância lá em Japonvá por 7 dias. Voltaram lá para poder pegar essa ambulância no dia 19/6. Era para buscar essa ambulância no dia seguinte. Não tinha necessidade de deixar essa ambulância lá no local. É um patrimônio público. Tem que ter cuidado, zelo pelo patrimônio. E eu peço mais respeito, né, pelo patrimônio público. O gestor falou tanto da gestão anterior, que está fazendo a mesma coisa ou pior. Né? Hoje a ambulância já se encontra no conserto, né? E gostaria de agradecer, através da minha cobrança. Hoje já se encontra as câmaras frias na unidade, né? Muito obrigado pela parte, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alberto. Senhor presidente, quando eu entrei com requerimento a essa casa que foi aprovado aqui, o requerimento, solicitando informações acerca dos recursos destinados pelo deputado Ricardo Campos, e o executivo me mandou aqui algumas respostas, e onde tinha uma que eu vi que, para mim, eu não concordava, não foi satisfatória. Por isso, eu entrei com um requerimento requerendo informação do executivo para que me mandasse, para essa casa, qual
o montante que tinha ficado na conta é 32 980. Essa conta, o que tinha ficado 1º de janeiro de 2025, se tinha ficado o resto a pagar, e também se tivesse ficado para enviar essa casa os empenhos, né? E até hoje não mandou, falando que a gestão passada tinha gastado o recurso todo. Mas se eu pedir isso, tinha que ter encaminhado para essa casa. E não chegou. Só também lembrando que se não mandou para essa casa, alguma coisa de errado tem. E eu estou aguardando. E se já vou tomar outras providências, porque pelo regimento interno, o prazo já esgotou, já tem tempo. E vou tomar outras providências. Também eu vou entrar com um requerimento aqui nessa casa, para obter informação acerca da casa da senhora Marilúcia Barbosa, situada à rua Bahia, número 201, aonde lá estava alugado para a vigilância sanitária. E essa casa, o ex-secretário Danilo queria entregar essa casa de qualquer jeito, mas toda irregular, a casa, com muitas irregularidades. Muitas irregularidades. Uma delas, faltando a porta, estava faltando uma porta, depois a porta chegou, não tinha fechadura, o piso foi trocado lá. Eu parabenizo a primeira-dama, porque eu estive lá, conversando com ela, aonde o muro que era pintado lá dentro, o muro era branco, pintaram o muro lá de vermelho. Aí eu conversei com ela, ela foi lá, conversou com o pessoal e mudou a cor, pintou da cor que era original, que era branco. Mas a casa está lá, sem pintar o gradilho, várias cerâmicas da área quebrada, lustre quebrado, e o pior, ela só recebeu o recurso, lá o aluguel, do mês de janeiro até o mês de julho. Não pagou nem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2025 não foi pago. Sem contar que janeiro de 2025 não pagou também não. Agora, como que não pagou e queria entregar a casa? Então, assim, eu estou vendo que isso aí, quando fala que não tem perseguição sim. E o imóvel está lá, sem entregar, sem terminar a devida reforma. E o senhor Danilo, ele chegou ainda arrogante com a senhora Tatiane e falou o seguinte: a chave está aqui. Ela aí vai pagar os meses? Não vai pagar os meses atrasados, não. Então não vou receber a chave. Se não receber, daqui eu não saio. Então, ela falou, então você pode ficar aí, pode ficar à vontade sentado aí. Eu não vou receber. E ela foi lá, foi junto com a mãe e registrou um boletim de ocorrência. Agora, eu quero, do executivo, uma resposta, mas que seja uma resposta verdadeira. Eu quero saber o que aconteceu, porque até hoje não entregou, não reformou a casa para entregar a casa certinho. E também os meses também que estão atrasados também, que não pagou até hoje. Só se pagou agora na parte da tarde, mas até meio-dia não tinha pago. Então, como que fica uma situação dessa? Uma administração que fala que é coerente, que é certa, que é tudo isso. Então, vamos resolver. Resolva a situação. Pague, então, a senhora Marilúcia que está lá para receber. Então, isso a gente, como fiscal do povo, a gente quer saber, e eu quero saber. Então, eu vou entrar com um requerimento aqui nessa casa, para que me mande essas informações. Muito obrigado, senhor presidente, pela parte. Aproveitando aqui, senhor presidente, também eu quero parabenizar também o setor de obras, que eu passando hoje, lá na Vila São João, onde eu entrei com indicações aqui, uma indicação, e cobrei várias vezes, lá na torre de televisão,
graças a Deus que limpou lá, porque aqueles algodão de seda estavam entrando nas casas, nas residências das pessoas, até mesmo na hora das suas refeições, meio-dia, e estava atrapalhando muito. Eu entrei várias vezes aqui com essa indicação, por 2 vezes, cobrei, e hoje foi cortado lá e limpou. E também, parabenizar também a Secretaria de Esporte, que realizou esse campeonato aí, que foi... Coordenadoria, vereador. Coordenador. É coordenador, né? Coordenador do esporte. E que voltou as alegrias que tinha no estádio Valdir Azevedo, o campeonato, e estive lá várias vezes. E parabéns ao coordenador Maurício e toda a sua equipe. E o campeonato foi bacana mesmo. Então a gente tem que ser justo, apontar o que está errado, mas também elogiar o que está dando certo. Muito obrigado pela parte, presidente. Vou passar a palavra para o vereador Juvenal, mas também não poderia de frisar isso. O campeonato, depois aí de longos 6, 7 anos aí, voltou com toda a força, e principalmente a volta do torcedor para o campo, né, Elci? Acho que foi muito importante, e dizer que os próximos que virão, eu acredito que vai ser melhor ainda, principalmente com o envolvimento da população no campeonato municipal. Com a palavra o vereador Juvenal. Senhor presidente, queria parabenizar aqui a vereadora Luísa. Como fiscal do povo, ela descobriu que tinha uma ambulância do nosso município em Japonvá parada. Eu não vou entrar no mérito de quantos dias, senhor presidente, que eu não sei. Mas é curioso ver como alguns discursos, senhor presidente, mudam quando se assume a responsabilidade. Quando se assume a responsabilidade de governar. Uma ambulância do município de Itacarambi, que estava parada há não sei quantos dias lá em Japonvá, exposta ao sol e chuva, enquanto a população aguarda providência, né? Precisando dessa ambulância aqui. O mais preocupante, senhor presidente, ao povo de Itacarambi, o mais preocupante é que esse veículo poderia estar aqui, ó, servindo a população, realizando atendimentos, transportando pacientes, mas permaneceu lá parada, sem utilidade, deteriorando a cada dia. O patrimônio público tem lado político, pertence ao povo e merece cuidado, Dimas brasileiro. Manutenção e também respeito. Criticar a gestão anterior é fácil, difícil é fazer diferente quando se está no comando. Falar dos outros é fácil, mas quando está, que chega a responsabilidade, faz pior do que estava. É isso que eu falo. Outra coisa, senhor presidente, nossa feira, fiquei triste, sexta-feira, na outra sexta-feira, ela estaca a feira nossa, a nossa feira da sexta-feira, nós vamos dançar o forrozinho, está acabando, senhor presidente. E nós, o senhor como presidente, aqui nós temos que tomar uma atitude nesta casa para não deixar que aquela feira que gera emprego, gera renda, gera, né, alegria, acabe. Vamos tomar providência, vamos ver o que está acontecendo, porque ali, senhor presidente, é uma fonte de renda para os pequenos produtores rurais, para o comércio local, para o povo, né, participar. Ela está morrendo e acabando. E se nós nessa casa não tomar providência, o fim está chegando. 2 finais de semana que já não tem mais nada. Agora diz que é o futebol. Fiquei triste, porque a gente vai para lá para dançar um forrozinho, o povo tudo voltando, sem saber. Porque eu não vi nenhum comunicado na rua que não ia ter feira. Até isso, falta comunicação. Então, nós não podemos deixar que nossa feira de sexta-feira acabe, por má vontade de quem não gosta. Mas tem quem gosta. O senhor mesmo dança forró lá, presidente, que eu já vi. Então o senhor vai entrar em campo também, para nós não deixar que aquela feira acabe. O senhor falou do negócio da estrada. O senhor está de parabéns, presidente, sobre a estrada, que eu vi o senhor aqui agoniando. Agora, senhor presidente, sem estrada boa, senhor presidente, não tem desenvolvimento. O produtor perde a colheita, o ônibus escolar atola e a ambulância não chega. Manter as estradas do município em boas condições é questão de respeito. A política pública tem que voltar a cuidar das coisas boas do município. Está parado, senhor presidente. Eu vi o senhor agoniando aqui sobre as estradas. A reclamação das estradas rurais é total. Inclusive, agora tem um apelido. Diz que quando tem um forrozinho lá, vai lá e faz um médico. Diz que nível era médico coruja, agora virou médico coruja e meio. Porque antes, disse que a prefeita só fazia um médico coruja, e agora só faz um médico coruja quando tem um evento na localidade. Se não tiver lá, o pipa não molha, a estrada não conserta, tem que parar, isso tem que ser planejado. Porque o pequeno produtor rural precisa
de vender seu produto, seu presidente. Isso não pode. Então, as estradas rurais é questão de crescimento público, é política pública para o povo da zona rural. E vem a chuva aí, seu presidente. Eu só estou vendo falar, a estrada não faz. Ah, não, nós estamos arrumando cascalho. Senhor presidente, o que eu ouvi aqui, na administração de nível, que o nego desceu o cacete aqui, o nego está tudo caladinho. Eu não vejo um mais brigando por estrada. Né? Ele passa lá com o carro dele quebrando, nem que quebra, mas ele não está nem aí. E Nívia, não. Nós quebrávamos o cacete, o senhor ia buscar, inclusive o ex-vereador Tibúcio ajudou muito. Gente, se não tem experiência, vai buscar a experiência de Tibúcio. Vai buscar a experiência de pessoas que entendem de estrada, porque o pequeno produtor rural está sofrendo, a ambulância não vai quebrar na estrada porque não tem estrada, não é? O ônibus vai pegar o aluno na tola. Gente, até quando? É muito fácil, presidente, falar da administração dos outros. Mas quando chega nele, na responsabilidade dele, que ele pega a ver que o trem é sério, está aí a bagunça que está em nosso município. Uma bagunça é reclamação mais em cima de reclamação. E só Deus sabe o que pode fazer. A vereadora Luísa só tocou, vereadora, em um assunto importante. Senhor presidente, nós temos que, para terminar, nós temos 518 funcionários efetivos. Esses 518 funcionários efetivos é arrecadado por IPREME R$600 mil. É 14% da parte do empregado e 22% da parte patronal. Mas nós estamos quase empatados, João Paulo. Tem 401 contratados. O senhor sabe qual é a folha dos 401, presidente? R$1.011.000 é a folha de pagamento de 401 contratados. O senhor sabe quanto que está indo lá para o INSS deixando de entrar no IPREME? O déficit de 400 mil. Por quê? Hein, senhor presidente? A folha hoje do IPREME é R$1 milhão. Aí, como está arrecadando de 518 só 600 mil, o déficit é 400 mil. Aí tira lá do aplicado para poder cobrir. Mas o cobrir está aqui, senhor presidente. 401 contratados, R$1.011.000 é a folha deles. E o que acontece? O INSS está recebendo R$369.190 todo mês. Em vez de estar no IPREME, está entrando lá no INSS. Se o senhor pegar aqui e multiplicar por 13, dá R$4.734.000 por ano. Quando você aplica ele, vai chegar em 5 milhões. No mandato do prefeito, 5 vezes 4, é 20 milhões que está deixando de entrar no Instituto de Previdência, porque tem 401 contratados. Os contratados estão quase empatados com os efetivos. Então, o déficit está aqui. Se é 400 milhões de déficit, faz o concurso de 401, vai chegar a 369 mil caindo lá. Se o déficit é 400 mil, está chegando pertinho, João Paulo. É só vender um patrimônio aí, é só o prefeito pegar, fazer o concurso público, vender patrimônio, fazer uma lei equacional de acordo com a lei. Faça que vai dar certo, que não vai precisar funcionário aumentar a idade mínima, nem a alíquota para pagar, não. Não precisa, João Paulo. Outra coisa, ele tem que... a parte presidente que está passando hoje, a parte patronal que está passando hoje, ela é antiga. Ela nunca foi revisada. Está passando sempre o mesmo valor. Revisar a parte patronal. Vender patrimônio. Fazer uma lei equacional de acordo com a lei. Fazer concurso público. Tenho certeza que não vai precisar funcionário aumentar 2 anos. Não vai precisar aumentar o valor de alíquota. E o que eu estou enxergando, presidente, é que não quer fazer o concurso, não. Esse quer que chegue em 2028, que é esse tanto contratado para voto. Não estou mentindo, não. A ideia é não ter concurso. Porque se fosse para ter, o senhor já tomou a decisão aí do concurso da nossa Câmara, porque o senhor tem palavra. Eu não vejo manifestação nenhuma lá de concurso público. Por quê? Porque não tem interesse. E tem que ter concurso público já. Aí vão falar comigo bem assim, senhor presidente. Ah, mas os outros não fez. Gente, se não fez, quem entrou, faça o que o outro não fez. Senhor presidente, se eu fosse um prefeito, eu ia fazer assim, eu vou no erro do quem não fez nada. O ele não fez, eu vou fazer. Agora não, o outro não fez, porque o outro não fez, mas eu não vou fazer. Tem que fazer, mostra para o outro que o que ele não fez, o que está faz. Mas infelizmente só sabe falar dos outros, mas não cuida da sua administração. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo.
Palavra, vereador Tinho. Senhor presidente, a gente já acha ter graça, né? É porque assim, ficou 8 anos, tinha como resolver o problema do emprego. A gente debateu 4 anos aí pedindo um concurso público. O senhor lembra disso aí, ó, não foi feito, entendeu? Agora, dentro de 1 ano e 6 meses, quer que resolve tudo. 8 anos não é 1 ano e 6 meses, não. E falar assim para a vereadora, é porque assim, eu não sei como é que foi, se a ambulância estava jogada, em que lugar que estava no Paito, entendeu? É porque tem que saber isso, tem tudo, entendeu? Porque chegar aqui e falar que a Kombi a ambulância está quebrada, que está lá em Japonvá, tem que saber que local estava, se estava jogada, se foi danificada, entendeu? Que um bloco hoje é motor, se não mexer no bloco hoje é motor. É mais de 7 dias para arrumar, entendeu? Eu não estou falando que ela está certa, que está errada, não. Mas ela tem que saber se foi danificada, entendeu? Que eu vejo aí, ó, tem carro, teve carro lá na outra gestão, que ficou aqui na Minas Peças, mais de 2 anos. Da outra gestão, teve máquina de meio aqui, ficou mais de 2 anos. Máquina em Belo Horizonte, mais de 2 anos. Aí eu queria saber, ela falou que foi 7 dias. 7 dias. Se esses 7 dias, se a ambulância ficou jogada. É só que quer saber, presidente. Vereador, a ambulância estava encostada na rua, no meio-fio, ninguém olhando, estava jogada. Quem é que estava lá fiscalizando essa ambulância? Estava em festa, 3 dias de festa, lá em Japonvá. Então, pode acontecer várias coisas. Não aconteceu, graças a Deus, né? Mas poderia ter acontecido. Está falando que é bloco. Um bloco hoje, para arrumar hoje, tem que tirar o bloco, levar para Montes Claros, depois voltar a montar o carro. Vai mais de 7 dias. Entendeu? É só isso que eu falo, presidente. Muito obrigado. Palavra, o vereador Elci. Senhor presidente, é só para ressaltar aqui nas minhas indicações e para a população do Fabião entender mais o que são elas. Essas indicações de extensão de rede de iluminação pública aí, da rua Joaquim Ângelo, é a rua do Campo Futebol. E a outra da rua Gero Lima, ela é da Igreja Adventista ali, e da rua Vitor Brito, é da rua de Dora, só o pessoal entender. E da rua Andresa, é da rua de Beto Nequim. E ressaltar também, presidente, que cobrado executivo mais uma vez, que coloca placas indicativas naquelas ruas, onde elas foi dada nome, né? Procurei os pioneiros ali, Tizé Nelson, Nequim, e eles sim orientaram, já vendo das pessoas mais velhas, o nome dessas ruas. Que tome providência nisso, coloca essas placas indicativas o mais rápido possível, para que a gente possa colocar o Fabião no mapa aí, para os pessoal receber suas encomendas no Mercado Livre, Correio, outros, etc., senhor presidente, naquela comunidade. Muito obrigado pela parte, presidente. Para nós encerrar a reunião, eu gostaria de pautar 2 assuntos. O do Instituto Previdência, a gente já deixou bem claro que, quando o projeto chegar, a gente vai fazer uma audiência pública. E um dos quesitos para que o projeto avance, um dos quesitos que seja mandado para cá a reforma dos cargos e carreiras do município de Itacarambi para os cargos que vão para o concurso público do município. A gente deixou bem claro isso aqui, a gente não vai fazer nada de goela atravessada, vai ser sim conduzida com diálogo e principalmente pautando o menor dano para o servidor. Porque todos os prefeitos que passaram por aí não teve, eu acho que o olhar que deveria ter para o Instituto Previdência. Eu sou muito bem claro em relação a isso. Eu acho que os únicos prefeitos que até o momento cumpriu, Dimas, o pagamento da parte patronal do servidor foi a gestora Nívia da gestão passada e o prefeito Paulo, que vem cumprindo até o momento. E quando você colocou, Juvenal, da questão dessas contas que não fecha, pelo que nós tivemos lá em januário, né, Alberto? O prefeito ele não pode usar essa parte das aplicações para pagar esse déficit de 400 mil, não. Ele tem que se pagar um crédito suplementar em cima da parte patronal. Eu não sei se eles estão usando essa parte aí da aplicação, não, que isso aí não pode, não. Não pode. Então, acho que é uma coisa que eu não sei, não posso afirmar nada em relação a isso, mas o que o gestor do Instituto Previdência de Januária pautou para nós, que não pode usar essa parte da aplicação
para pagar esse déficit aí de 400 mil, não. Porque se recebe 600, se paga 1 milhão. Então, tem que ser, é a parte suplementar que tem que ser paga. Eu acho que a parte patronal tem que ser aumentada nesse sentido, de acordo com as explicações que nós tivemos em januário. Mas essa questão do Instituto Previdência, a gente vai ter muita cautela, muita tranquilidade para discutir ela. E uma das questões que nós colocamos para o líder do governo, que se mande para cá a reforma dos cargos e carreiras que vão para o concurso, essa questão dos terrenos, tem que fazer um levantamento, fazer um leilão para que possa amortizar essa dívida. A gente deixou bem claro, vai ser conduzida dessa forma, com conversa, com diálogo, porque a gente sabe, se não se fazer nada com aquele Instituto de Previdência ali, vai chegar um tempo que vai ficar insustentável para o servidor público do nosso município. Então, essas tratativas vai ser tratada com muita seriedade com essa Câmara Municipal, para que a gente possa chegar num ponto aí que possa amenizar essa situação. Uma situação que eu quero colocar aqui, é que os representantes do governo, TIM e OCI, eu estive nas comunidades e os presidentes me cobraram isso. A gente sabe que teve um problema com a empresa, mas falaram que ia resolver o ano passado, ainda não foi resolvido, Tim, que é a questão do sistema fotovoltaico do Capim Vermelho, das placas solar e da Volta da Serra. Falaram, tivemos com a Fabrícia lá, falaram que ia contratar um engenheiro elétrico para fazer de fato o estudo no projeto, porque eles falavam que estava faltando placa, mas o dono da empresa falou que as placas tinham maior capacidade fotovoltaica de arrecadar energia, então foi amortizado nesse sentido. Mas aí o pessoal quer explicação sobre como está o andamento, se resolveu, se judicializou, porque até o momento as placas estão lá, deixando de ser usadas e as pessoas pagando uma conta mais cara. Eu tive com o Tião ali na frente do banco, semana passada, o Tião falou que pagou uma conta lá de quase R$2.000. Com as placas, essa conta poderia abaixar. Então, acho que é uma questão que a administração deve ver e tentar chegar a resolver essa situação ou com a empresa, ou então passar para o segundo colocado. Eu acho que algum caminho tem que se tomar em relação ao processo lá da Volta da Serra e do Capim Vermelho. Outra questão que eu atento, tive com o Pablo, que é o coordenador de estrada, mas eu percebo que Pablo depende das questões ambientais para arrumar as estradas. Nós estamos indo para julho agora. Outubro começa a chuva. E o que acontece? Aquela estrada do Bom Retiro, você está lá no grupo, você sabe como é que é. Se não fazer um trabalho o mais rápido ali, vai chegar o outubro e novembro, o transporte escolar vai ficar inviável. E outro agravamento lá. Lá não tem, que é o transporte para substituir, que antigamente tinha a lancha. Hoje não tem mais licitada a lancha. Então lá é só o transporte terrestre mesmo, que são os ônibus. Eu acho que o secretário de Educação deveria ajudar nós a intensificar essa cobrança do setor responsável e que o senhor secretário de Agricultura, Valmiral, possa ter uma efetividade melhor nessa questão aí do material, porque vai chegar um ponto lá, o vereador Alberto esteve lá. Se não tomar uma atitude ali o mais rápido possível, aquela estrada lá vai ficar interditada. Tá feio. Então, assim, a gente vem cobrando, não é questão de desejando quanto pior, melhor, não. A gente quer que resolva o problema, porque a gente está lá diariamente. Então, a gente percebe essas questões lá. E, para finalizar a minha parte aqui, de fato, parabenizar o Maurício. Excelente campeonato municipal. A gente teve a oportunidade, Elcio, de colocar os times nossos aí. Infelizmente, não podemos sair com a vitória, mas bem organizado em relação à premiação, onde os vereadores aqui puderam proporcionar isso, Tim, Heré e Ossi, na questão das emendas impositivas, e que o Penharol saiu campeão, ganhou aí nos pênaltis do time do NASA, mas o que de fato empolgou e trouxe muitos dias de alegria aí para o torcedor foi a torcida de volta ao campo, Estádio Municipal Valdir Azevedo. Então a gente fica muito feliz por essa conquista aí para os amantes do futebol. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião e convido todos para a próxima.